Bom, foi divulgado então que o ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou desarquivar, vejam bem, investigação sobre omissão e supostas condutas criminosas de agentes públicos durante a pandemia de Covid-19. O magistrado anulou a decisão da Justiça Federal que decretava arquivamento parcial da ação. Assim, considerando todo o relatório apresentado pela Polícia Federal, determinou que se abra vista ao Procurador-Geral da República dos autos das investigações. Com o desarquivamento, a PGR volta a analisar se há indícios de condutas penais cometidas pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vejam bem, pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que eu faço um parênteses. Quando eu lembro que o Pazuello foi colocado no Ministério da Saúde no pior momento da pandemia, eu custo acreditar, isso aqui quando a gente for contar daqui 10, 20, 30 anos, explicar que durante a pandemia, né, que milhares de pessoas morriam por dia no Brasil e também no mundo inteiro, que se colocou um general da ativa que ao chegar disse que não sabia como é que funcionava o SUS, que não era da área, não era médico. Bolsonaro, que na campanha disse que vai colocar técnicos nos ministérios, aí coloca um general como o Pazuello no Ministério da Saúde. Que coisa vergonhosa! Né? A indicação por si só já é vergonhosa e a atuação, então, nem se fala. A atuação, na minha opinião, criminosa. Voltando aqui, né, além do Bolsonaro e do Pazuello, a ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, Mayra Pinheiro, chamada Capitã Cloroquina, pelo coronel Antônio Elcio Franco, pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, e pelo ex-presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, conselho que também teve uma atuação, olha, que coisa vergonhosa para dizer o mínimo, mas também, insisto, para mim teve atuação criminosa também, na minha opinião. Né? Na minha opinião, todos aqui os citados cometeram crime sim na pandemia. E espero que sejam punidos, espero que a justiça funcione. Porque, na verdade, assim, é um absurdo a gente ler que o Gilmar teve que atuar, chegar nesse ponto de desarquivar esse tipo de coisa aqui que outrora um outro juiz aí arquivou. Porque, na minha opinião, os crimes saltam aos olhos. Essa turma, né, de uma maneira mais ou menos direta, algumas escancarando, defendeu o tratamento comprovadamente ineficaz. Alguém pode vir aqui e falar, ai, William, mas não, se não fazia bem, mal também não fazia, fazia mal sim. Além de causar falsa sensação de proteção, da pessoa achar que ela, tomando aquilo que não adiantava nada e podia piorar, de que ela estava protegida, que pegando o vírus nada ia acontecer, e alguns achavam até que ficava imune, que nem pegava, que aquilo causava uma espécie de uma proteção, uma barreira em que não pegava o vírus, e pegava. Essas pessoas, elas ficavam mais expostas e também expunham outras pessoas ao maior risco de contágio, para dizer o mínimo. Então vai dizer que a matéria que os citados são investigados por prevaricação, epidemia com resultado morte, emprego irregular de verba pública e falsa comunicação de crime. E aqui vai destacar então que após denúncias e indícios levantados pela CPI da Covid, a Procuradora da República, Márcia Brandão, se manifestou pelo arquivamento parcial das investigações por entender que não havia indícios de crime. Tenha santa paciência. A justiça acolheu o entendimento, agora derrubado por Gilmar Mendes, com pedido de reavaliação. Né? Não só daqueles que olham para o Gilmar Mendes e aplaudem tudo que ele faz, não, mas aqui, na minha opinião, agiu de forma correta. Parabéns, Gilmar Mendes, porque é inaceitável que o Brasil, tendo 3% da população mundial, a gente acha que foi ao acaso que 11% dos mortos por Covid no mundo estão no Brasil e que fique por isso mesmo. Né? Essa diferença entre a população que nós temos comparada com a população mundial e as mortes que nós temos também comparada com as mortes no mundo inteiro por Covid, isso não é obra do acaso. Né? Não é obra do acaso. Não é que aqui o vírus foi mais poderoso, não, porque aqui teve negligência, teve omissão, teve atuação negacionista, né, por parte daqueles que estavam no poder. É inaceitável que Bolsonaro, na condição de presidente da República, tenha agido da forma que agiu e fique por isso mesmo simplesmente impune. Era todo dia a gente vendo Bolsonaro, né, zombando, dando gargalhada, totalmente insensível, mas além disso, né, colaborando para desinformar as pessoas naquelas lives, no cercadinho, ou quando fazia lá as suas motocicletas e andar de jet ski. É um negócio surreal, todo mundo meio que fazendo a sua parte, tentando ajudar, ou quase todo mundo, e o Bolsonaro parece que atuando ao lado do vírus. Estou usando parece aqui para ser bastante moderado. Então é inaceitável que o Pazuello, o general da ativa, como ministro da Saúde, tenha feito o que fez
e fique por isso mesmo não apenas impune, porque o Pazuello, talvez alguns aqui não saibam, foi candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e foi o segundo mais votado. É quase assim. Aí tem gente que olha e premia. Ele fala, não, você vai ser eleito para nos representar, né, lá em Brasília. Eu poderia falar dos outros, vou ficar só nesses dois porque são os mais conhecidos. Aí alguém pode pensar, mas é a liberdade de expressão. Opa! A liberdade de expressão tem seus limites. Você não pode usar a liberdade de expressão para espalhar desinformação, como nesse caso aqui, que colaborava para o aumento do número de mortes. Então o Bolsonaro e o Pazuello não eram tios do Zap. Um era presidente, outro ministro da saúde. Quantas pessoas não se inspiraram em Bolsonaro? Quantas não morreram por conta do discurso dele e por conta do exemplo, né, que ele dava ali, dizendo que não se vacinou? E quem vai saber se vacinou ou não? Né, teve aí cartão de vacina adulterado, enfim, é uma bagunça total o que envolve esse assunto em torno do ex-presidente. Né, quanto não foi gasto aí, bilhões de reais, certamente, porque ele simplesmente não colaborava com o esforço da ciência. Né, quantas vidas não poderiam ter sido salvas se ele tivesse tido a postura correta, né, para as pessoas se vacinarem, se cuidarem, se protegerem. Então, enquanto muitos fazíamos, né, a nossa parte para voltar à normalidade, ele não estava nem aí. Vivia como se não existisse pandemia. E pior, zombando de quem fazia alguma coisa, chamando de marica. Então, espero que seja muito bem apurado, investigado e que os responsáveis pelo que nós tivemos no Brasil, sim, centenas de milhares, muitos falam em 300 mil, acho que é por aí mesmo, né, de mortes que poderiam ter sido evitadas e não foram por conta da ação e da omissão de quem estava no poder. Então é isso, vamos ficar bastante atento e qualquer novidade eu trago aqui para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!